Regina Celi letare, alleluia, quia che meruisti portare, alleluia, exurrexit sicut dixti, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, caríssimos irmãos que participam desta Eucaristia, nós estamos no domingo de número 4, depois daquele grande evento da ressurreição de Jesus. Depois de passarmos aquele tempo experimentando as dores do crucificado, nós entramos num tempo novo chamado tempo da Páscoa, em que nós vamos agora alimentando a nossa vida com a luz do ressuscitado. Aqui dentro da comunidade, simbolizada pelo círio pascal aceso na noite da Páscoa. E a cada domingo, a palavra de Deus, ela vem nos interpelar para que nós possamos trabalhar algo na nossa vida que nós, muitas vezes, não trabalhamos. Caminhar na santidade, fugir das situações de pecado. Isso tudo nós vamos relativizando na nossa vida, e aí Deus precisa puxar a nossa orelha e dizer: é preciso caminhar nesse projeto que eu teci com muito amor para cada um de vocês. Caso contrário, nós não vamos chegar no céu. Caso contrário, a nossa vida vai ser um eterno patinar nas coisas relacionadas a esse mundo. E nesse quarto domingo do tempo da Páscoa, a liturgia nos propõe uma reflexão sobre o bom pastor, em que se apresenta Jesus como sendo esse pastor bom. E aí nós vamos olhar as 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, que é a continuação da primeira leitura de domingo passado.
quando Pedro começa a falar na manhã de Pentecostes, e ele faz questão de dizer, no dia de Pentecostes, a primeira leitura começa assim. Então Pedro está fazendo aquele grande discurso, e nesse discurso Pedro começa a fundamentar o que ele estava falando lá no Antigo Testamento. E aí ele começa fazendo uma denúncia. Versículo 14 da primeira leitura. Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus, que vós o crucificastes. Portanto, Pedro começa fazendo uma denúncia. E aí ele começa a centralizar o resto do discurso na pessoa de Cristo. Justamente para nos dizer que essa boa nova se fundamentou na ressurreição de Jesus como Filho de Deus, o Messias. E para que isso acontecesse, se fez necessário algumas coisas. E para que essa ressurreição continue acontecendo no nosso meio, se faz necessário algumas exigências. E aí Pedro deixa muito claro, você que recebeu o folheto aí na sua casa, ou então acompanhou a leitura aqui, a citação, faz favor, pegue lá a Sagrada Escritura e comece a folhear lá. Você vai perceber que são duas exigências. A primeira, é preciso mudar o jeito de pensar. É preciso mudar o jeito de agir. É preciso mudar o jeito de ver as coisas. Por isso o texto fala de arrependimento. Não existe mudança de vida se eu não me arrepender daquela enxurrada de coisas ruins que eu fui deixando o mundo colocar na minha vida. Não existe mudança de vida se eu não sou capaz de olhar para trás e perceber quantas vezes eu feri o coração de Deus com uma vida totalmente desregrada. Depois, o segundo passo, é preciso ser batizado, diz Pedro nessa primeira leitura, para poder participar dessa salvação. A promessa e que recebereis o Espírito Santo, isso é para nos dizer que não existe cristão de primeira ou de segunda categoria. Pedro está dizendo, todos vamos receber o Espírito Santo, no momento em que eu fizer a opção por Cristo. Cada um vai acolher no seu coração essa vida que vem de Deus. E as exigências passam a ser animadas por um dinamismo divino, que a cada dia vai nos renovando, vai nos recriando, vai nos vivificando, vai nos transformando. Eu me lembro da minha primeira paróquia, assim que eu ordenei padre, que depois de uns 6 meses à frente da paróquia, a gente começa, quando a gente é vigário, a gente é o melhor padre do mundo. Quando a gente é pároco e precisa tomar algumas decisões, aí a gente passa a não prestar mais. Prestem atenção nos elogios que fazem aos padres. Muitos deles porque são vigários. Vigário não toma decisão numa comunidade. Quem toma decisão é o pároco. E eu me lembro que um dia eu fui chamar a atenção de uma senhora, e a senhora na frente de todo mundo jogou na minha cara que quando eu cheguei naquela paróquia, eu não sabia nem rezar a missa, foi ela que tinha me ensinado. E que eu precisava ser batizado no Espírito Santo, foi isso que ela me disse. E aí eu fiquei por muito tempo pensando, será que ser batizado no Espírito Santo é receber uma carga de prepotência, a ponto de querer desmoralizar os outros? Será que ser batizado no Espírito Santo é se achar melhor do que os outros? E aí eu fui tomando gosto por procurar o que de fato significa esse batismo no Espírito Santo. E aí essa primeira leitura vem nos responder com muita clareza. Eu sou batizado no Espírito Santo no momento em que eu começo a ter gosto pelas coisas de Deus. No momento em que as coisas de Deus são decisivas na minha vida. Ali começa a minha caminhada de batizado no Espírito Santo,
quando as coisas do mundo não falam mais alto na minha vida do que as coisas de Deus. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Pedro, aquela carta que nós atribuímos a São Pedro e que nós já estudamos a semana passada, que não foi Pedro que escreveu, porque essa carta é do ano 90 depois de Cristo e Pedro morreu no ano 67. Portanto, é um cristão muito piedoso que escreve para um determinado grupo de pessoas. Essa carta de Pedro é destinada àquelas pessoas que moravam na zona rural, os camponeses que viviam da agricultura, onde a notícia demorava muito para chegar. Então eles começaram a ser hostis com o cristianismo que estava nascendo, porque colocaram na cabeça deles que era uma seita de pessoas fanáticas. Então tudo que se relacionava ao cristianismo, eles tratavam com hostilidade. Na semana passada, o autor vinha nos convidar a viver a santidade. Por quê? Porque nós somos comprados por um preço muito alto. E ele dizia, não foi prata, não foi ouro que pagou a nossa salvação. Foi um sangue derramado na cruz. Portanto, o sangue precioso de Cristo. E hoje, essa segunda leitura vem para alimentar a nossa esperança. E ele diz que, apesar dos sofrimentos, cristão autêntico está destinado a triunfar com Cristo. Por isso, ele precisa viver com alegria. Por isso, ele precisa viver com coragem. E, por fim, o autor dessa segunda leitura liga ao tema do bom pastor como tema do sofrimento de Cristo. Ele está sugerindo que foi do sofrimento de Cristo que resultou a vida e a salvação para o rebanho inteiro. Se Cristo não tivesse sofrido tudo o que sofreu, a salvação ainda não teria chegado aqui onde nós estamos. É por isso que ele diz que para o cristão é necessário responder às ofensas, às injustiças, com bondade, com mansidão. Isso é graça aos olhos de Deus. Não é o que está lá no versículo 20 da nossa segunda leitura, que nós podemos olhar juntos? Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. É nessa atitude que manifesta a graça de Deus na nossa vida. Ou seja, quando nós não entramos na onda do mundo. Quando o mundo nos ensina que para ser feliz é preciso responder na mesma moeda, nós acreditamos que para ser feliz é preciso assumir uma atitude de bondade, de mansidão diante das coisas, diante das tribulações. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 10 do Evangelho de São João. O evangelho desse domingo fala desse bom pastor, mas para que a gente entenda o que de fato, por que Jesus assumiu essa figura do pastor, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, mais precisamente lá no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 34, onde ele identifica os maus pastores como sendo aquelas pessoas que estão à frente da condução do povo. Portanto, os nossos governantes. Profeta, os nossos não, os deles. Mas, atualizando, pode ser os nossos também. O profeta Ezequiel diz que Deus confiou o seu rebanho para que os pastores conduzissem esse rebanho por caminhos de vida, por caminhos de felicidade. Mas ele estava percebendo que não estavam fazendo isso. Estavam conduzindo o povo para o caminho da morte, para o caminho da desgraça, para o caminho da infelicidade. Então o profeta Ezequiel diz que o próprio Deus, ele cansou de ficar escolhendo pastores para colocar à sua frente, à frente do seu rebanho. Ele mesmo virá e vai assumir
a condução do seu povo. Ele vai colocar diante do seu povo um pastor que de fato conduza o povo para a vida, não por seus próprios interesses, não por caminhos de morte. E esse pastor, ele vai caminhar à frente do rebanho, ou seja, será um bom pastor. Será o Messias, será o ungido, será aquele que vai livrar o povo da escravidão e vai conduzir esse povo para os caminhos da vida. E essa promessa de Deus, anunciada lá no ano 800 antes de Cristo pelo profeta Isaías, ou melhor, pelo profeta Ezequiel, ela se concretiza em Jesus, uma promessa que é cumprida em Jesus. Ele é o bom pastor. E no evangelho que nós lemos hoje, fica claro que Jesus está falando para os dirigentes do povo, que não só rejeitaram a proposta de salvação oferecida por ele, como também estão impedindo o povo de descobrir a liberdade oferecida por Jesus. Aí nós podemos dividir esse trecho do Evangelho de São João, que são 10 versículos apenas, em duas partes. A primeira parte, Jesus se apresenta como pastor, e sua ação, ela se contrapõe com a ação dos dirigentes do mundo, aqueles que se instituíram pastores sem terem um mandato de Deus, sem serem de fato. Então Jesus não usa de meias palavras, ele diz: são ladrões, são assaltantes, são bandidos, que usam de sua posição para explorar o povo, para escravizar o povo. Ah, gente, olha só que atualidade nós estamos vivendo agora. Quando a gente liga os nossos televisores de madrugada, a gente percebe que aquelas pessoas que se dizem pastores, enviadas de Deus, vendendo tijolinho, vendendo meia, vendendo fronha, ou seja, escravizando o povo, colocando algemas no povo, não permitindo que esse rebanho tenha vida. Estão vivendo a vida deles, que conduzem o povo para os seus próprios interesses. Querem tirar proveito do rebanho, porque esses não entraram pela porta. Essa porta que Jesus se identifica como sendo Ele mesmo. Só entra por ela aqueles que são convidados, aqueles que têm o mandato de Deus. Não basta eu dizer: eu sou um pastor. Eu preciso dar provas que eu conduzo o rebanho para a vida, que eu conduzo o rebanho para a felicidade, não de uma forma abusiva. Esses não entram pela porta. Jesus é o pastor que entra pela porta e tem o mandato de Deus. A sua missão foi confiada pelo Pai. E ao entrar no redil, ele vem para cuidar de cada ovelha. A sua missão é libertar as suas ovelhas das trevas e levá-las ao encontro da luz. Lembra na sexta-feira da paixão? Por suas chagas, por suas santas chagas, nós fomos curados. Portanto, Jesus vem para curar o rebanho. E Jesus vai fazer isso como? Primeiro, chamando cada uma pelo nome, porque Ele conhece cada um de nós. Porque Ele tem uma relação de amor com cada um de nós, uma relação de proximidade, de comunhão. No entanto, Ele não nos obriga a responder ao seu chamado. Ele nos convida. Se nós quisermos, nós podemos ir atrás. Mas também, se quisermos virar as costas, Ele não se importa. Mas no momento em que nós respondemos ao seu chamado, aí sim nós começamos a fazer parte do seu rebanho. Então diz o Evangelho: Ele caminhará à nossa frente, pois Ele mesmo é o caminho. Olha que coisa bonita, gente. Jesus se identificando como sendo o pastor e o caminho. Lembra daquela passagem que Jesus disse: ó Senhor, que um dos apóstolos disse: ó Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos conhecer o caminho?
E aí Jesus vem dizer: eu sou o caminho. Ele usa lá um artigo definido, eu sou o caminho, para dizer que não existe outro caminho para o céu, senão aquele que passa por Jesus. Depois ele diz: eu sou a verdade, não existe outra verdade, senão a verdade do Evangelho. E eu sou a vida, não existe outra vida, senão a vida de Cristo. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Que nós tenhamos a coragem de entrar nesse redil de Cristo, de sermos parte, de fazermos parte desse rebanho, mas de correspondermos a cada gota do sangue derramado por nós. Que tenhamos a coragem de corresponder e de dizer sim a Deus todas as vezes que Ele nos solicita, todas as vezes que precisamos lutar por um mundo melhor, todas as vezes que precisamos lutar contra a injustiça, contra situações de pecado. Fazer parte desse rebanho não é ficar de braços cruzados, mas é responder: sim, Senhor, eu quero fazer parte desse rebanho, eu quero caminhar rumo ao céu, eu quero ficar com os pés firmes nessa terra, mas o meu coração precisa estar lá no céu, lá nas coisas do alto. É por isso que na hora da consagração, quando o padre diz corações ao alto, a gente responde: o nosso coração está em Deus, e precisa estar em Deus, senão nós não conseguimos suportar os desafios desse mundo. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Regina Celi letare, alleluia, quia che meruisti portare, alleluia, exurrexit sicut dixti, alleluia, ora pro nobis Deus.